Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Bem mais do que ouvir com atenção, escuta empática é criar conexões emocionais. Não consiste em dar respostas, forçar uma solução, é ser apoio, encorajamento, sem forçar os conselhos. Mas para além desses conceitos tão bonitos que a gente lê, parece uma poesia, né? Será que nós sabemos realmente ouvir com empatia? Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e comigo aqui hoje a psicóloga Tatiana Rodrigues, coordenadora do curso de Psicologia da FISMA. Olá, Tatiane, Olá, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, um prazer estar aqui representando a FISMA, o curso de Psicologia, é uma honra, agradeço muito o convite. E para falar de um assunto assim, de um verbo que a gente precisa cada vez mais exercitar, né? Verdade. Né, Tati? Tu viu, gente? Chegou, gente, ela tá chamando de Tati, ela já tá me chamando de Fábio, tá tudo certo, aí. Porque faz sentido. É isso, é a casa, a nossa casa, né? E eu já disse pra Tati, tu vai te sentir logo muito à vontade, porque é isso que a gente estabelece com os nossos ouvintes da CDN, os telespectadores da TV Diário, com essa intenção de ser um papo, uma conversa, para nós aprendermos juntos a melhorar um pouquinho mais a nossa saúde mental. Tati, então te apresenta aí para as pessoas. Então, quem é Tatiane Rodrigues? Tá bom, então, eu sou psicóloga, né? Me formei faz 12 anos, trabalho na FISMA há 10 anos, sou professora, né, do curso de Psicologia da FISMA, trabalho na clínica. Na clínica, minha atividade é voltada para o atendimento de famílias, então atendo famílias, casais, trabalho com muito foco em questões parentais, então em auxiliar os pais a direcionar os filhos, né, a conduzir aos filhos em fases diferentes da vida. Então nas disciplinas também que eu trabalho na faculdade, são esses os direcionamentos, né, eu trabalho com uma base teórica, com uma abordagem que se chama sistêmica. Então, observar o todo para entender as partes e entender as partes para contribuir com o todo, né? Então, tem muito a ver com o nosso tema de hoje, com o que a gente vai falar, né? Com a questão da empatia, da escuta, da forma como a gente faz esse processo, né? De ser empático, de se tornar empático, de escutar. Então, eu estou muito feliz porque é um tema que eu trabalho em sala de aula, trabalho com os alunos e que cada vez mais nós, enquanto seres humanos, temos que aprimorarmos nas nossas relações, né, Fábio? E na pandemia falamos muito, né, Tati, da importância, se falou muito nessa palavra empatia. E eu queria primeiro, Tati, que tu começasse nos trazendo a diferença, assim, pessoas empáticas que conseguem exercitar a empatia, que é uma confusão que existe muito com pessoas simpáticas, que é aquela pessoa boa de conversar, a gente tá sempre buscando pessoas que são simpáticas, que têm afinidades com isso. Qual é a diferença do empático pro simpático? Eu sou as duas coisas, no caso, Tati, tu vai logo descobrir, bem modesta também, nós vamos fazer um programa sobre a importância da humildade também, tu pode participar. Tá bem, estou convidada então. Mas assim, ó, tem muita diferença, né, do simpático e empático. As pessoas confundem muito, né? Porque às vezes as pessoas acham que ser simpático, né, simpático é uma forma de eu ser, né? De eu sorrir, a forma como eu abordo as pessoas, que eu me comunico, que eu olho para elas, que eu falo, né? Às vezes, né, na simpatia eu também uso muito a questão do elogio, né? Do sorriso, da comunicação. Os dois modos usam a comunicação. Porém, qual que é a diferença, né, da empatia? A empatia é tu querer, né, estar presente, escutar o outro com qualidade. Então, entender a realidade do outro, entrar no mundo do outro, né? Então, tem a ver com a escuta. E aí não é ouvir.
Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a diferença os outros. de ouvir e escutar. Acho que isso é bem importante. Vamos aproveitar. Eu estou tentando exercitar, depois tu me corrige se eu não estiver fazendo corretamente, tá, Tati? Estou tentando exercitar a empatia, que é não interromper todo momento, porque eu já me segurei a língua, estou trancando com o dente aqui, para deixar a Tati falar primeiro, porque esse é um costume que a gente tem de ficar atropelando. Mas bem bom esse gancho. A diferença do ouvir para o escutar. É que assim, ó, outra questão, né? A maioria das pessoas, ela ouve, não escuta, né? E o que é o ouvir? Ouvir é eu estar aqui, né? Mas eu não estou entregue àquela conversa. Então, eu estou te escutando, mas eu estou pensando que eu tenho academia, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que pagar tal boleto, que eu esqueci tal conta, né? E às vezes eu estou ali, eu estou olhando para a pessoa, mas eu já estou realizando uma atividade após, né? E a diferença de escutar é que a pessoa sente que tu estás conectada com ela, né? Por exemplo, aqui eu estou entregue a você, eu estou escutando tudo o que você está me falando, eu estou retribuindo, retornando através do diálogo, de exemplos. Então é uma troca entre nós, assim, né? E isso é escutar querendo ouvir, como eu já falei, se colocar no lugar do outro, trazendo, por exemplo, situações, reconhecendo situações da vida do outro, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente tem nós temos a tendência natural, enquanto ser humanos, de fazer o quê? O outro trouxe um problema. Fábio, eu tô com tal problema. Eu já tô pensando Tatiana, qual é a solução que eu vou dar pra Tati. Eu vou dizer, eu já vivi uma situação bem parecida, eu fiz assim, fiz assado, Perfeito. Funcionou. Eu já tô pensando. E como é difícil a gente exercitar a empatia até num programa como esse, Tati. Porque eu tô talvez mais te ouvindo e não te escutando, porque eu tenho que pensar, e qual é o gancho que eu puxo depois? Como é que eu introduzo o próprio assunto? Sim. Então, se eu hoje ficar muito mais empática, muito mais escutando do que ouvindo, vocês vão ver que às vezes eu vou ficar com cara de paisagem, assim, só entendendo o que a Tati está falando. Por quê? Porque a gente é cobrado todos os tempos, praticamente em todas as situações, a trazer a solução. Não, e a gente trabalha com pressão, com tempo, né? Então, assim, o mundo nos exige bastante. Então, assim, a questão tecnológica também. Então, nós temos que estar, né, também dispostos a isso também, né? Ou a gente entra nesse ritmo, né? Ou a gente fica para trás, né? Mas a questão é essa, assim, né? Da escuta, a diferença da escuta para o ouvir é que a escuta, ela tem uma qualidade, né? Então, assim, ela está escutando a pessoa e está entendendo a realidade da pessoa e não está julgando a pessoa. A pessoa que faz a escuta empática, ela não julga, ela não tem esse direito. E ela não pode também, né, fazer comparativos. Então, assim, mas fulana resolveu dessa forma, ciclano resolveu dessa forma. Eu já tive um problema, como tu exemplificou agora, e eu resolvi assim, por que tu não faz assim? Ou então, que é aquilo, problema é o que tem fulano. Isso aí não é problema. Já pensou, fulano, aconteceu isso e mais aquilo. Mas a pessoa está falando do seu problema. E um exemplo... Aí tu desconsidera tudo. Cai tudo por água abaixo. Aí... E uma coisa, Tati, que eu sempre guardei, assim, sobre esse conceito de escuta empática, que para mim fez muito sentido, é que não é a gente olhar o outro com o nosso óculos. É a gente pegar o óculos do outro para tentar compreender o que o outro está nos falando. Perfeito, Fábio. O que é isso, né? Ótima essa analogia do óculos. O que é isso? A gente tem que entender a realidade do outro, as crenças do outro, a cultura, os valores, como é que foi criado, quem são os pais, quem são esses familiares, como que eu cresci, as minhas crenças. Então, assim, as crenças das pessoas, elas são muito enraizadas, né? Elas judiam. As pessoas também têm muita culpa, sentem culpa. Então, a gente vai falar um pouco depois, né, sobre os modelos de família. Então, tem famílias que são muito emaranhadas, são aquelas famílias que não dão muito autonomia para os membros da família, né? Então, assim, todo mundo decide tudo junto.
Então, cada problema que se tem, a família discute, ela briga, e quem menos fala é a pessoa que está com problema, muitas vezes, né? Então, imagina, a pessoa já está com problema, já está estressada, já está procurando auxílio, e aí a tua família, em vez de te acolher, né, ela começa então a fazer esse movimento, não, mas faz assim, faz assim, faz assim. Então isso faz com que a pessoa ela não tenha um apoio familiar, vamos dizer, adequado, né? Por um outro lado, o que a gente tem? Tem famílias que são muito rígidas, né? Então assim, elas não consideram muito a questão afetiva, né? Elas são mais, o modo de resolver os problemas é pela praticidade. E aí o que acontece? Causa muito sofrimento também. Porque aí tem muita cobrança, tem muita rigidez. Não, tu tem que resolver desta forma, você vai resolver dessa forma, e não considera muita emoção da pessoa, né? E isso também causa um dano danado na pessoa, porque a pessoa quer falar, ela quer ser escutada, ela quer escutar o outro. Olha pai, olha mãe, olha tia, o que vocês acham sobre isso que eu tô passando? Às vezes é um processo de separação, é um processo de dificuldade com os filhos. O que vocês pensam sobre isso? E a família não, né? Então, assim, muito fria nesse sentido. O que a gente tem, né? Então, o que eu sugiro enquanto psicólogo, né? Que nós temos que tentarmos sermos mais transparentes possíveis, né? Então, assim, no sentido de manter um equilíbrio. Às vezes acontece de um casamento onde, depois nós vamos falar dos casais, onde um vem de uma família emaranhada e de uma rígida. Se casam, se apaixonam, se casam e constituem uma família. E os valores e as crenças desses dois modelos familiares, então, vêm para uma família. Como lidar com isso? Como, né? Então, assim, criar os filhos, como resolver os problemas, como conviver com as famílias, né? Então, assim, dos cônjuges. Então, tudo é um desafio, né? E se a gente não tem, né, a empatia, se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, se a gente não consegue entender o mundo do outro, né, que foi a analogia que tu fez com os óculos, com as lentes, o que a gente vai contribuir então, né, nos lugares, nos ambientes e principalmente nas relações que a gente constitui. Aí, Fabi, a gente não fala só da família, as relações sociais, de amizade, né? Então, se eu só quero exigir do outro, só quero que o outro do meu jeito me retribua do meu jeito. Tem pessoas que falam assim, não, o meu jeito é assim, eu nunca vou mudar. Tem que me aceitar como eu sou. Tem que me aceitar. E o outro fica como? Fica só te aceitando, né? Vamos ver um pouquinho, Tati, o que as pessoas estão dizendo, né? A gente fez uma enquete no nosso quadro Deixa Fluir e perguntamos: você se sente acolhido quando você precisa ser ouvido? Quando você quer desabafar? 73% disseram que não se sentem acolhidos. E se sentem acolhidos 27%. E aí vamos considerar que esse ouvir que a gente perguntou aqui na enquete é o escutar, né? Se você está sendo considerado, compreendido nos seus anseios. 73% disseram que não. É um número bem alto, né? E aí, se a gente for pensar, nós não temos tempo para acolher, né? Na nossa rotina, no nosso dia. O que nós estamos hoje? Fugindo das pessoas que têm problemas, né? Então, assim, a gente quer que elas resolvam os problemas, né? Mas a gente tem investido pouco nas nossas relações, né? O porquê disso, né? O porquê que a gente investe pouco? Muitas vezes porque a gente tem todas as respostas muito rápido, né? Então, se a gente entra na internet, se a gente tem esse retorno muito rápido. Então, o que a gente quer e acaba exigindo às vezes? Que as pessoas nos respondam da mesma forma, com a mesma agilidade, né? Então, assim, é difícil escutar, é difícil ouvir o outro, né? O que é mais fácil? Eu ser ouvido, né? Então, assim, por que as pessoas acham que não são ouvidas? Justamente por isso, né? Porque sempre fica um vazio
na maioria das conversas, porque as pessoas, fulano, agora eu não vou conseguir te dar atenção. E às vezes não consegue mesmo, porque as pessoas, nós, enquanto seres humanos, também temos a tendência, quando nós estamos mais frágeis emocionalmente, de abordar as pessoas, né? De querer falar. Tem pessoas que precisam falar muito para elaborar o que está acontecendo com ela, para ela tá buscando um entendimento, né? E ela acaba se expondo muito também, né? E olha só, Tati, ao mesmo tempo em que nós temos 73% dizendo que não se sentem acolhidos, né, que não são escutados, nós temos, a gente perguntou também, você se considera um bom ouvinte? E aí o resultado foi o contrário, 77% se consideram bons ouvintes, né? Não são ouvidos nem acolhidos, mas sabem ouvir, 23% não. Se nós tivéssemos, Tati, assim, ó, né? esse bando de gente ouvindo, escutando, não precisava a gente fazer esse programa, né, Tati? Tu não estaria aqui, a gente não estaria dedicando 1 hora desse programa para escutar, né? Então, a gente também costuma ser mais generoso quando se avalia, né? Com toda certeza. As pessoas, o que estão fazendo? Uma leitura bem distorcida delas, né? Então, eu estou bem no investimento das minhas relações, eu estou escutando as pessoas, mas elas é que não me escutam, né? Elas que não me compreendem. Eu que sou incompreendido. Né? Por quê? Porque é muito fácil apontar, é muito fácil julgar, é muito fácil dizer que o outro não faz. Colocar o foco no externo, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Difícil a gente olhar para dentro, difícil a gente virar o foco, virar a câmera para nós mesmos, né? Então, o que a gente tem a tendência, de novo, eu sempre repito, quando a gente diz a gente, eu estou me incluindo, tá? De sempre procurar a resposta, o responsável, o culpado, que seja, é sempre o outro, é sempre no exterior. Por quê? Porque o interior, ele exige muito trabalho, o autoconhecimento, olhar para si, se desarmar. E não é fácil, Fábio, não é fácil se trabalhar, investir em si, né? É lógico que com a maturidade, a gente naturalmente vai adquirindo algumas situações, assim, ou porque a gente vai vivenciando alguns problemas, nós vamos ficando mais, vamos dizer, com uma visão mais geral de mundo, de como resolver os problemas. Mas, assim, o autoconhecimento, a busca por isso, as pessoas entram em fuga. Muitas vezes. Elas não querem se autoconhecer, se investir, né? Eu não estou generalizando, porque hoje a gente tem um mundo onde as pessoas também buscam pela satisfação, elas querem estar bem, elas não querem estar em relacionamentos que fazem mal, né? Então, antes as pessoas ficavam toda a vida casados, por exemplo, né? Hoje as pessoas buscam relações que têm satisfação, que tá bom, que, né? que fica bom para os dois, né? Então, assim, e o autoconhecimento, é o que me faz bem, entendeu? Que não é o que vai ser, o que vai fazer bem para a Fábio, vai fazer bem para a Tati, né? Então, o que a gente tem que fazer? Outra coisa é o enfrentamento, porque às vezes a pessoa tem um perfil mais afetivo, mas ela não quer mexer naquilo. Ela não quer, e aí ela fica toda a vida com aquele perfil que exige mais carinho dos outros, que busca mais apoio, que está sempre buscando relações, muitas vezes que vão alimentar aquele comportamento da pessoa, porque ela está em fuga, né? Então, assim, e aí entra a terapia também, que nós não falamos ainda, e né? Vamos falar, assim como vamos falar depois do intervalo, Tati, a gente vai trazer exemplos da escuta empática, para a gente conseguir se colocar dentro desse ambiente que a gente vê, principalmente dentro de casa. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional
e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O Faz Sentido de hoje, então, discute a escuta empática. A gente está aqui com a Tatiane Rodrigues, ela que é psicóloga, coordenadora também do curso de psicologia da FISMA, e a gente vai fazer nesse bloco uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente aí do outro lado a conseguir se identificar com essas situações e exercitar a escuta empática, né, Tati? Porque a nossa proposta aqui do programa é justamente trazer para o dia a dia, trazer exemplos para a gente conseguir se situar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, Tati, a gente fica sempre no conceito e não consegue desenvolver para que a pessoa consiga fazer uma escuta mais assertiva. Sim, então eu propus para a Tati, vamos começar com os adolescentes, né, né, a adolescência é um período complicado, eu tenho um filho com 16. Desafiador, né? E a gente, ao mesmo tempo que, como mães, pais, a gente precisa exercitar, é um período que todos os períodos a gente precisa, mas na adolescência a gente precisa tentar exercitar, sempre que possível, a escuta empática, no sentido de tentar pegar o óculos lá do filho, é isso que a gente falava no bloco anterior, pegar o óculos do filho e tentar sentir o que ele está sentindo, como ele está dentro de determinada situação. Aí eu vou citar meu exemplo de ontem, que eu e o Bruno, a gente estava numa discussão, não era discussão, a gente fez até em tom de brincadeira, mas porque ele estava tirando lá uma forma de gelo, e eu disse, Bruno, eu já te disse que de tirar o gelo a gente precisa tirar ali na pia, emporcalhar toda a minha mesa. Tu já faz no teu quarto aquilo que a gente combinou, porque o quarto dele... decidi que eu ia ser uma pessoa, exercitar assim, a paciência, a tolerância. Então o quarto dele, Tati, é do jeito dele. Porque eu não me acho na tua organização, porque eu não consigo me achar, não acho os cadernos, os livros e tal. Tá, ok, entramos num acordo. Então o teu quarto... É a tua gestão, mas a cozinha é uma área comum e na cozinha vai ser do meu jeito. Então, assim,
claro, tivemos várias conversas sobre isso. E ontem é aquela coisa da rebeldia. Tá, mas a gente já tinha conversado sobre isso e daí eu até brinquei. Tá, mas essa parte dos argumentos de como tu te sente já te ouvi e tá tudo certo. Só preciso que tu exercite agora o combinado, o nosso combinado. Porque, né, daí é o que tu disseste. Sim. Tem gente que precisa e quer ser ouvida, acolhida, quer aquele apoio todo o tempo. Todo o tempo, né? Então, esse gerenciar, né, de quando é o momento de realmente a gente, porque também tem a questão da autoridade, né, a gente também precisa, como pai, como mãe, exercitar a autoridade. Com certeza. Né? Porque se deixar, todo pai, toda mãe, se deixar, toma conta. Então, tem momentos e momentos de se fazer, de se exercitar a escuta empática. O que acontece? A adolescência, a fase por si só, já nos dá muito medo, né? Enquanto pais, né? A criança está crescendo e nós já estamos apreensivos, né? Aí nós começamos a nos lembrar lá de quando fomos adolescentes, as dificuldades que nós tivemos com os nossos pais, né? E essa fase nos deixa mais vulneráveis, Fábio, né? Porque a gente já sabe que a criança hoje em dia já testa os pais, né? Então, se a gente começa cedo. Já temos, cada vez mais cedo. Mais cedo, né? E aí, se a gente já tem uma criança que nos testa, né? Que está sempre nos desafiando, e quando chega na adolescência, a tendência dessa criança é ser mais desafiadora ainda, mais questionadora. E o que tem pela visão da psicologia, a gente tem que ter um cuidado, porque o adolescente, o que ele faz? Ele precisa de regras e normas, isso é certo, né? O adolescente que ele está liberto, que ele não tem normas e não tem regras, ele não consegue se organizar, ele não consegue viver socialmente, né? Então, ele precisa. Então, da onde tem que vir isso? Dos cuidadores, das pessoas que são responsáveis, seja pai, avô, tio, ele tem que ter uma pessoa referência, né? Mas o que acontece? Ele também começa a perceber nessa fase, vamos dizer assim, os defeitos dos pais, né? Que o meu pai e a minha mãe também erraram, a minha avó, a minha tia, e eles começam a apontar isso para ti. E aí os pais têm a tendência a reagir, né? Então, assim, por quê? Porque os pais também, de alguma forma, se sentem ofendidos. Eu contei tal coisa pro meu filho lá quando ele era menor, e hoje você voltou contra mim, o que eu fiz. Usou esse argumento para tentar vencer a discussão. Isto, né? Então, assim, eles são muito estratégicos nesse jogo. Outra questão, assim, adolescentes que moram com dois cuidadores, por exemplo, né? Com dois pais, duas mães, com um casal, com a avó e com a mãe, com a tia. As pessoas que estão, por exemplo, responsáveis, elas sempre têm que entrar em um acordo enquanto adultos. O que acontece? O adolescente testa vai lá, diz não, você não vai sair hoje. Ou você não vai ficar olhando TV até meia-noite porque você tem aula amanhã. Aí o outro diz assim, liga baixinho e fica lá, né? Então, assim, já quebrou uma regra importante. Outra coisa, outra dica, né, importante, é que a gente não pode, enquanto pais, né, manter as mesmas regras. A gente tem que sempre ir, por exemplo, vou dar um exemplo para me fazer entender. Se eu tenho uma criança, né, um pré-adolescente com 10, 11, 12 anos, e ele tem uma regra de que ele pode olhar a TV até as 9, 10 horas da noite. Bom, quando ele tiver 15 anos, eu, enquanto mãe, eu vou ter que, de alguma forma, refazer esse contrato. Redimensionar o combinado, senão, não faz mais sentido. Ele vai quebrar a regra, Fábio. Claro, não tá na hora de mudar. Não quebrar. Sim. Então, o que os pais têm que fazer? Eles têm que anteverem, eles têm que... Não, mas olha, isso aqui tá errado, isso eu posso negociar. E aí o pai faz isso, a mãe, a seu favor, vamos dizer assim, colocando como regra, porque daqui a pouco aquele adolescente vai começar a quebrar a regra e vai sentir que ele pode, né, ou que não foi renegociado. Então, o que a gente tem que cuidar, né, é justamente isso, assim, bom, eu tenho que todo o tempo rever as minhas regras, as minhas normas dentro da minha casa, seja onde for, e não, tá correto, essa eu vou manter.
essa não, essa eu posso negociar. E Tati, uma coisa né? que a gente faz muito, né, como mãe e pai, não adianta dizer porque a gente acaba fazendo, né? Às vezes não no momento da discussão nem no embate, mas a gente usa aqueles momentos de conversa para lembrar que no meu tempo, quando eu tinha a tua idade, faz um comparativo. Eu estudava, eu trabalhava, a casa era minha responsabilidade, porque a mãe trabalhava fora, então eu estudava, às vezes não dava tempo de estudar durante o dia, eu estudava de madrugada, levantava de madrugada para estudar, e tu só precisa estudar, né? Mesmo que não seja, às vezes, numa discussão, num momento que se para conversar, a gente faz questão de trazer essa realidade que a gente vivenciou. Sim, é tendência natural, né, que a gente faça isso. O que a gente tem que fazer, tem que cuidar, na verdade, é pra gente não cobrar o tempo todo e todo o tempo fazer esses comparativos. Bom, o mundo mudou, nós estamos em pleno, né, a tecnologia está muito na nossa volta. As crianças, os adolescentes, eles são tecnológicos, então coisas que a gente demorava um dia, um turno, sei lá, 2 dias, uma semana para fazer, eles fazem muito rápido, né? Então, assim, eles são muito inteligentes, né? Eles já nascem muito tecnológicos. Então, tem isso, assim, a gente é um outro tempo, é um outro momento, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que valorizar, tem que falar, sim, das coisas que nós fizemos, dos desafios, do quanto nós também nos virávamos, tem que falar, eles têm que saber, só que isso não pode predominar sempre no discurso. Até porque, Tati, a gente tem que lembrar também que quando a gente foi adolescente, e eu me lembro quando eu era adolescente, eu não gostava de ter que estudar, ter que lavar a louça, ter que limpar a casa, eu não gostava, eu queria ser considerada mais como estudante, ter mais tempo para dedicar a isso. Então, eu acho que isso é uma lição que a gente tem para o dia a dia também. Nem 8, nem 80, gente. Tem o equilíbrio, tem a negociação, tem um acordo, tá? E eles entendem. Porque o meu, volta e meia, me surpreende. Fiz tal coisa. Cheguei em casa, eu fiz tal coisa, mãe, para ti, olha aqui o que eu... Então, eles fazem esse exercício também. Perfeito. Tu falou uma palavra sensacional. Negociação, Fábio. Então, assim, ó, o que a gente pode fazer também com um adolescente, até com a própria criança, é falar assim, como tu faria? Já está usando, né, a escuta empática. Tá, mas na minha situação, nessa situação, como que tu resolveria esse problema? Né? Então, o que a gente emprestar faz? O nosso óculos para eles tentarem fazer essa avaliação. Ótimo, ótima dica. Pega o meu óculos agora. A gente eu pego o teu, do meu filho adolescente, e tu também pega o meu de mãe. Para tentar me enxergar. E aí vamos ver, vamos escutar, mas vamos escutar de coração, assim, vendo o que vem, né? Outra questão também que a gente tem a tendência, porque a gente tem medo, né? E o medo faz parte. Eu tenho culpa, né? Tem várias coisas, né? Com relação à criação dos filhos. Mas aí a gente tem a tendência a fantasiar, muitas vezes sem perguntar, sem ver o que está acontecendo, né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Entender a fase da adolescência, né? Que vai ter algumas mentiras, pode acontecer, né? Vai ter algumas quebras, né, de normas, de regras, vai. Mas o que ele precisa? Ele precisa muitas vezes, assim, o adolescente por si só, ele vai se isolar. Né? Então, o quarto dele é o espaço sagrado. É o espaço sagrado, é algo que ele se sente seguro. Ele não precisa mais que isso, é incrível. Incrível, é verdade. O quarto, e se der o banheiro junto, tá realizado. Pode ser até pequenininho, como é o caso do meu. Perfeito, né? E aí, quando somos adultos, no castelo. Somos adultos, queremos uma casa enorme, com várias peças. Isso aqui para o adolescente está perfeito, né? Aquele lugar ali. Por quê? Porque representa a fase dele ali, né? E aquela bagunça, é na bagunça que ele se encontra, né? Então, o que nós temos que auxiliar o adolescente a se organizar, né? Então, o que acontece? Muitos pais, eles já entram, e nós temos a tendência a entrar no quarto deles cobrando. Porque tu, e gritando, usando um tom de voz mais alto. Isso para eles já é algo que bloqueia eles. Aí que eles não vão fazer, né? Então, assim, a gente primeiro tem que fazer uma escuta, então, empática. Vamos pensar assim, como é que foi teu dia?
mesmo que às vezes eles não vão dar um retorno, tipo assim, o que tu quer saber? Eu não gosto de falar, eu não gosto disso, né? Mas eles se sentem, né? Eles sentem assim a tua preocupação, sentem que tu tá ali, que quando ele quiser, quando ela quiser, vai ser escutado, né? Então, assim, tem que ter, a forma de nós acessarmos os adolescentes é que às vezes, e não é só assim, né? Eu acho que tu falou a palavra certa, é negociação. Eu cedo um pouco aqui, mas ele também tem que entender que ele tem que ceder um pouco ali, né? Então, assim, e aí a família vai se conectando, né? E essa fase vai sendo menos intensa, vamos dizer assim. Mas é nisso, assim, né? Nesse movimento, assim, que a gente tem que ir, que a gente tem que negociar, que a gente tem que direcionar, que a gente tem que tentar dialogar, que a gente tem que, às vezes, ceder, renegociar, como a gente falou, né? Dependendo da idade, da fase, da negociação que a gente fez. Então vamos ver, Tatiane, como é que as pessoas estão se sentindo em casa, no trabalho, com os amigos. O que a gente perguntou na enquete? Você gostaria de ser ouvido mais? Em casa, 162 pessoas. No trabalho, 45. Pelos amigos, 70. Então, realmente, tudo que a gente está fazendo aqui, que é falar mais da escuta empática, ligando isso ao nosso dia a dia, principalmente em casa com a família. É o que as pessoas estão querendo mais. Eu quero ser mais ouvido na minha casa. A nossa família é o nosso porto seguro. Assim, ó, nós podemos ter os problemas que a gente tiver, os conflitos que a gente tiver, nós sempre vamos amar as pessoas que fazem parte da nossa família. Nós temos ressentimentos, muitos. Não existe família perfeita, jamais existe. Toda família vai ter problema, toda a família vai ter problema. O que muda, Fábio, é a forma como a família resolve os problemas. É a forma como a família olha para aquele problema e tenta auxiliar as pessoas, os membros daquela família a resolver o problema. Então tem a ver com o que a gente falou no primeiro bloco ali que nós falamos, né? Então, assim, se é uma família rígida, vai cobrar mais. Se é uma família emaranhada, todo mundo vai se emaranhar e todo mundo resolve o problema de todo mundo. Então, nós temos que ter essa clareza, assim, né? Para conseguir. Então, o que as pessoas querem? Aconchego, tá aí, né? Eu gostaria mais de ser acolhido, de ser mais escutado. E a importância da família, que a família que é, né, Tati? A nossa maior escola, eu acho, onde a gente tem as nossas maiores oportunidades de crescimento. E a gente perguntou também com quem você costuma desabafar. E aí o que apareceu? Com o parceiro ou com a parceira, 69 pessoas. Com um amigo, 97. Algum familiar, 41. E aí fecha, né, como as pessoas gostariam de ser mais ouvidas em casa. Então, família é um desafio. E, por último, com um psicólogo ou especialista, 27 pessoas. Então, maioria aí desabafando com os amigos. Por quê? E aí, vamos trazer um pouquinho da importância de um fator da escuta empática, né? O amigo, ele não julga, ele não condena. Eu acho que talvez isso aqui é o que consegue, pelo vínculo, pela relação, escutar de uma forma mais empática. Sem tanta condenação, sem tanto julgamento, sem trazer as comparações, né? Com certeza. E o amigo também, ele escutou já o ponto de vista daquela pessoa. Então, ele já sabe como é que é o funcionamento da família, já sabe como é que a pessoa resolve os problemas, quem são as pessoas que ela tem de apoio dentro da família. Então, o que a gente tem que buscar? Tá certo buscar essa rede de apoio. O que acontece só? É que a gente não pode acessar por um período muito longo pelos mesmos problemas as mesmas pessoas, né? A gente tem que buscar resolutividade. E por que de uma escuta profissional? Porque uma escuta profissional, ela vai te direcionar de uma forma, por exemplo, que vai levar em consideração os sentimentos, mas vai buscar muito, assim, vai te auxiliar muito na resolutividade, né? Mas o acolhimento, realmente, em todas as fases da vida, né, em todas, a maioria das pesquisas, nós vamos encontrar nas amizades, né? Porém, nós temos que pensar também que as amizades estão cada vez mais restritas, né? Então, assim, se a gente for fazer um comparativo lá com o nosso tempo, nós brincávamos na rua, nós tínhamos vários amigos. A gente tinha um conhecimento mais profundo dos amigos, né? Dos amigos, da família. A gente sabia, porque a gente conversava mais, destinava mais tempo para isso.
Tinha, né? Tinha uma qualidade, por exemplo, a Tardinha não tinha essa questão, não tinha tantos prédios, tantos apartamentos, a gente podia sentar na rua, né? Então, assim, hoje já não, né? Então, as pessoas estão sendo criadas cada vez mais individualizadas. E aí, qual que é o reflexo de tudo isso? É também a tendência a ter menos amigos. Outra questão também são que as pessoas, hoje em dia, né, elas estarem conectadas tem uma grande satisfação. Então, elas estarem acompanhando as pessoas, até a maioria são pessoas que a gente nem conhece, que a gente jamais vai ver, mas nós nos realizamos no outro também. E aí a gente tem que rever, né, os nossos valores, o que está acontecendo conosco e se a gente está perdendo muito tempo conectado e não, né, valorizando tanto as nossas relações, né, as relações do dia a dia, do cotidiano, né, desse investimento. Mas os amigos são, né, a gente sempre fala, eu tive uma professora que fazia um comparativo com os potinhos, Fábio. Quanto mais recursos eu tiver... eu também aprendi isso aí, achei bárbaro, pra mim era dos copinhos. Que a gente tem que ter na vida, vamos ver se é isso. Que a gente tem, eu já atropelei tudo, não tô sendo empática, mas a Tati me entende. A gente tem que ter vários copinhos na vida. A gente tem o copinho da família, o copinho dos amigos, o copinho dos colegas, o copinho lá da igreja ou do grupo que você faz parte, vários copinhos. A tua rede precisa ser de apoio, de convívio, ela precisa ser ampla. Por quê? Porque se te faltar um copinho, tu vai ter uma gama de possibilidades para te amparar. É isso aí. Então, assim, nós temos que cuidar dos nossos copinhos, dos nossos potinhos e também temos que auxiliar os nossos filhos a criarem essa rede, a terem esses potinhos e esses copinhos, porque às vezes as crianças, elas não conseguem, né, ou o adolescente não consegue visualizar bem isso, né? Então, assim, eu não vou só impulsionar o meu filho a cuidar da carreira. Por exemplo, tu falou, Tati, meu filho tem 16 anos. Bom, o foco é vestibular, fazer uma faculdade, né? Ok, é isso. Mas ele não vai fazer toda a faculdade, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado e vai ter um foco só nisso. Ele tem que, né, cuidar também das relações, né, das amizades, do que ele gosta de fazer, o que dá prazer, se é um esporte, se é sair, se é ir no cinema, se é... Então, assim, andar de bicicleta, andar de skate, sei lá, né? Então, assim, quanto mais potinhos nós tivermos, que foi o que tu falou, né? Se eu tenho um prejuízo, por exemplo, num processo de separação ou de perda, de um luto, que agora foi muito presente na pandemia. Então, assim, como que eu vou, né? Qual que é o meu alicerce? E como que eu vou lidar com isso, né? Então, quanto mais eu tiver pessoas que me apoiem, com mais facilidade eu vou ter de lidar com aquilo, mais apoio, né, eu vou ter. Tati, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar de como é que deve acontecer a escuta empática entre os casais, que é uma especialidade aí da Tati também. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por
por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O Faz Sentido de hoje, com a psicóloga Tatiane Rodrigues, fala da escuta empática. E agora, antes da gente entrar em exemplos aí de como é que deve acontecer essa escuta entre casais, a gente vai trazer mais duas perguntas que colocamos na nossa enquete do quadro Deixa Fluir. O que a gente perguntou, Tati? A pessoa vem conversar e você, o que você faz? Ouve sem interromper, 230 pessoas. Atropela o assunto e conta a própria história, 50 pessoas. E já quer dar um veredito, 48 pessoas. Olha, eu tô dizendo, Tati, que as pessoas estão só ouvindo sem interromper. Já pensou? Eu tô desconfiada aí que esse programa não precisaria mesmo, Tati. Seria uma maravilha, né? Então, assim, as pessoas estão fazendo, né, de alguma forma, uma leitura distorcida, assim, né, de como eu escuto, de como eu estou disponível ao outro, né? Porque me parece, assim, que a enquete diz muito sobre isso, né, Fábio? Tipo assim, quando eu tenho que me doar ao outro, eu me dou, eu escuto, né? E eu estou entregue. Agora, não é bem isso que acontece na prática e não é bem isso que a gente vem discutindo, né? Porque a escuta empática, ela tem que ser desenvolvida. Ela é uma técnica, não é algo que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Outra questão, tem pessoas que naturalmente têm uma escuta empática. São aquelas pessoas que a gente tem como referência, né? Então, assim, provavelmente uma pessoa que, às vezes a gente tem um problema, a gente pensa rapidamente naquela pessoa. E ela é um aconchego, ela acolhe muitas pessoas. Então, é uma pessoa que tem a tendência já, né, desde quando é muito pequena, né, a ser norteadora dos outros, né, a auxiliar, e tu vai buscar ela, tu necessita e ela se doa. E tu entende, tu compreende aquela troca, aquela doação, e tu vai lá e tu busca aquele direcionamento com ela, né? Uhum. Então, mas tem pessoas que elas vão passar pela vida e não vão conseguir exercer a escuta empática, né? Que são pessoas mais voltadas para julgamento, são pessoas que muitas vezes trabalham muito na praticidade, que elas não estão muito disponíveis para a escuta. E aí também a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar muito a questão da formação, né? Que nós estamos falando de faculdade. Uhum. Muitas áreas têm que colocar no seu currículo, né? Porque as pessoas, elas têm que desenvolverem a escuta. E não é só na área, aí a gente pensa assim, só na área da saúde que tem. Não, são em todas as profissões, né? Então, isso também a gente tem que cuidar, tem que ter um cuidado, tem que começar a pensar sobre isso também, a trabalhar com os adolescentes no ensino médio. Nós já poderíamos inserir uma disciplina sobre isso, sobre relações humanas. Como dizia, né, Tati, o Rubem Alves, as pessoas querem muito fazer o curso de oratória. Escutatória, ninguém está muito afim, né? E o quanto é necessário. A gente perguntou também, Tati, quando você é o ouvinte, como é que ocorre? 179 pessoas, a grande maioria, falou: eu ouço para entender. Olha aí. 74 disseram: eu ouço para responder, quer dizer, eu já estou procurando ver o que eu vou dar de solução para aquela pessoa, o que eu vou falar, como é que eu vou continuar o assunto, e por fim, sempre tem uma solução para os outros 50 pessoas. Então, a grande maioria dizendo que ouve
para entender. E aí, Tati, eu acho que as pessoas sabem como tem que ser. Sabe? As pessoas têm essa noção que elas precisam tentar pegar o óculos do outro para sentir o jeito que o outro está sentindo, para tentar compreender. Elas sabem o que tem que fazer. Mas entre saber e exercitar e agir é um grande caminho. É assim que eu interpreto essa resposta. É que aí entra bem a análise crítica, né? Então, assim, eu também, eu acredito que as pessoas sabem como fazer, né? Então, assim, durante toda a nossa vida, a gente escuta dos outros, né? Ai, tem que buscar compreender o outro. Escuta o teu irmão ali, vê, olha, é diferente de ti. Então, né, nessa questão de orientação, realmente, né, nós temos. Porém, o que acontece? É que muitas vezes a gente acha que faz. Mas o que a gente não faz? É assim, por exemplo, Fábio, eu me fiz entender, eu fui clara no que eu queria te dizer, então a gente não tem essa tendência, nós teríamos que ter mais. Ou então, né, a gente dizer, olha, vamos ver se eu entendi. É assim, assado que você está se sentindo, é assim que você está se sentindo. Então, pelo que eu estou vendo, te ouvindo, te escutando, você está aborrecido com seu pai, com a sua mãe, é assim que você está. A gente não faz esse. E aí eu vou contar um pouquinho, Tati, que eu acho que faz sentido aqui. Eu fiz ano passado o curso de treinamento do Centro de Valorização da Vida. Sim. Quando começava o treinamento em si, que eles chamam dos estágios, né? Para mim foi a maior dificuldade de escutar o que a pessoa estava falando, sem já pensar na solução, sem pensar como é que eu ia ajudar, sem pensar que solução que eu ia trazer, sem pensar se a pessoa dissesse para mim, mas eu tô querendo ir, sei lá, praticar um ato contra a minha vida ali na esquina, e aí a gente conseguir se despir desse julgamento, dessa condenação, para tentar e aí parece pouco, né? Mas é só entender aquele sentimento que a pessoa, o sentimento que acompanha a pessoa naquele momento, tentar entender a vida, a situação que ele está, para tentar tudo que a gente precisava fazer, e esse é o desafio, e para mim essa filosofia do CVV é bárbara por causa disso. Tudo que a gente precisava fazer é entender, compreender o outro, porque o outro mesmo, é confiar que é o outro que vai ter a solução. Sim. É exercitar essa humildade que está na condição do outro. O outro vai encontrar o caminho. E é o melhor caminho, é o que ele vai encontrar. E a gente sempre tinha e esse era o exercício que para mim, eu tento aplicar na vida, né? Que a gente sempre direcionar a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa ação no momento para entender o sentimento daquela pessoa. Fábio, isso que tu tá falando é real, faz muito sentido. O que nós escutamos o outro, aí tu tá me falando de um problema, né? Nós temos a tendência a já ter que nos cobrar para te dar um retorno. E não é isso. Que a gente tem que te dar uma solução. E aí eu rapidamente já começo a pensar, mas que problema complexo é esse? Será que eu vou ter condições de auxiliar essa pessoa a resolver? E aí eu já começo a pensar várias coisas. E nisso eu me desfoco da pessoa, dessa escuta, e o que eu vou? Eu me volto para mim, né, para as minhas questões. Então, assim, por isso que eu falei que a pessoa que realiza a escuta empática, que faz o trabalho, por exemplo, no CVV e em tantos outros âmbitos que a gente tem, sociais, de acolhimento, né, e terapêuticos, ela tem que buscar a todo tempo. E o que a gente tem que fazer também? Buscar a autocompreensão, o autoconhecimento, porque quanto mais nós nos conhecermos, mais nós vamos saber lidar com os nossos problemas. O quanto a gente está colocando da gente naquela conversa, né? O quanto a gente está julgando o outro com a nossa cabeça, com os nossos valores, com as nossas crenças. E isso é um exercício, gente, bárbaro, porque quando a gente consegue fazer e consegue entender que a nós não cabe a solução, né? A gente não tem que julgar, não tem que condenar, a gente precisa aceitar
compreender, porque o outro, e isso é muito sensacional durante o exercício, durante a conversa, porque a gente vai vendo que o outro vai encontrando a solução. E sem julgar, né, Fábio? E sem julgar. Sem julgar. Aceitar, porque o que a gente costuma, o que eu costumava fazer, trazer, estimular que a pessoa pensasse em outras situações naquela mesma situação que ela estava relatando. Como é que ela resolveu em outras oportunidades? Como é que foi? E a pessoa dizia, eu até me esqueci, mas a outra vez foi tão bom, porque daí eu fiz assim, fiz assado, e aí consegui resolver a situação. E a pessoa mesmo vai se dar conta. Sim. Não é você que tem essa... E a gente é muito, né? A gente tem muito de orgulho, muito de petulância mesmo, né? Que a gente se acha, mas eu já passei por isso, eu já ouvi vivências do tipo, eu tenho a solução para tal problema da pessoa. Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença nesse exemplo que tu estás falando, assim, nesse movimento que tu fez? Quando a gente faz um acolhimento, que a gente escuta, né, que a gente tem empatia pelo outro, ele vai se sentir seguro. E essa, muitas vezes, é a única segurança que ele vai ter. No caso do CVV, pode acontecer dessa pessoa já ter, né, então, assim, buscado todas as alternativas possíveis. Então, né, aquela ligação, ela pode ser decisória, no sentido assim... E como tem gente que liga só para ser escutada, porque não tem ninguém. Isso é triste, gente. É muito triste em pensar que tem pessoas que dizem, eu costumo ligar sempre porque eu não tenho ninguém para me escutar. Eu não tenho ninguém para me escutar. Que as pessoas, às vezes, elas perdem o sono, elas ficam com medo de ficarem sozinhas, e aí elas acabam acessando para se conectar, para falar, né, dos seus medos, dos seus problemas, acabam acessando o serviço, né? Então, assim, o que a gente tem, né? Tem que nos... auxiliar as pessoas. Qual que é o nosso papel, vamos dizer, né? É um acolhimento contínuo, é um acolhimento, Fábio, direcionado. A pessoa, ela tem que ter uma segurança, mas nem sempre tu vai estar ali. Então, tu tem que dizer, mas tu tem que avaliar quais são os recursos, quais são os potinhos que essa pessoa tem. De repente, ela só tem 1 ou 2. Tu vai ter que auxiliar ela rapidamente a criar outro potinho, outro recurso. Onde é que eu posso encaminhar essa pessoa? Como é que eu posso direcionar ela? Quem que eu posso passar para ser uma rede de apoio dela? Então, nós temos que ir fazendo essa análise e direcionando a pessoa, né? Esse é o objetivo principal, assim, né? Tati, vamos falar um pouquinho, eu acho que como tu tem essa vivência, a gente já tá 3 minutos do fim do programa. Sério? Voa, sério, voa! Esse programa voa, porque é muito bom. Tati, vamos falar um pouquinho dos relacionamentos, assim, quais são as principais dificuldades hoje dos casais de exercitar com o outro, com o seu parceiro, devido à escuta empática? É a escuta, né? Então, é justamente o que causa os conflitos. É não escutar o outro, é não compreender o outro, é só cobrar o outro, né? Então, essa é o principal. O casal não vai se separar porque tem uma ervilha no tapete, né? Como muitos autores, muitos teóricos trazem. Foi um processo até chegar numa separação, até a pessoa pensar em se separar, ela já passou por muitos conflitos internos com o outro, né? Então, o que envolve, assim, ser um casal hoje em dia é muito complexo, é muito difícil, porque a gente tem muitos modelos de família, né? Eu posso citar um exemplo de famílias que eu atendo na clínica, que são as famílias recasadas ou reconstituídas, que nós chamamos. Então, são aqueles casais que eles se encontram em algum momento da vida, mas eles já tiveram outros relacionamentos, eles já tiveram outros filhos. E o desafio deles, muitas vezes, é como harmonizar todas essas relações e se tornar uma família ou manter, né, as relações saudáveis. Então, esse é um desafio. Mas entre o casal, nós temos, né, a maior queixa do casal é justamente essa, assim, o egoísmo, muitas vezes, o outro só querer fazer coisas que ele gosta, não considerar muito o desejo do outro, a vontade do outro, questão financeira, tem muita demanda na clínica também, né? Então, às vezes, um tá bem, tá com foco na carreira,
carreira, o outro tem um desejo diferente, não se alinha, começa a ter conflitos, né? Cuidados com os filhos também, às vezes o casal não consegue entrar num consenso, né? E aí, Fábio, entra, só fazendo um resgate já que a gente tem que fazer esse fechamento, né? Entra muito os exemplos que eu trouxe lá, das famílias emaranhadas, rígidas, do modelo de família, das crenças que eu tenho, eu vou trazer para o meu relacionamento. E assim, falando de casais, até nós temos um programa psicoeducativo para casais na FISMA. São oficinas que auxiliam os casais a lidar com os conflitos, a ter qualidade de tempo, né? Então, assim, a namorar, a resgatar a história do casal. Olha, já vamos combinar com a Tati Produção, Luísa Neves, Produção, Luísa Neves, técnica Fernando Barcelos, já vamos combinar um próximo programa aí pra gente falar, trazendo dicas, essas ajudas aí para os casais, né? De relacionamento é um tema que com certeza interessa muito, já vamos deixar anotado para a próxima. Será um prazer. Tati, agradecendo a tua participação aqui, infelizmente vamos ter que encerrar, né, Fernanda? Já me deu, olha aí, ó, já estamos passando o tempo, mas agradecendo muito a tua presença aqui. Escuta empática é uma coisa que a gente vai, com certeza, é um tema que a gente vai voltar a falar mais e mais e mais vezes. E a gente ainda vai longe, né, para conseguir exercitar isso aí com a eficiência, com a eficácia, com a assertividade que a gente gostaria. Então, te agradecer, Tati, agradecer você, muito. Ouvinte, telespectador, e convidá-lo até o próximo domingo. Estamos novamente aqui para mais um Faz Sentido. Obrigada pela sua companhia e até mais. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.